Boa tarde a todos, meus amigos. A paz, o Verbo se fez carne. O amor veio até nós. A luz resplandeceu no meio das trevas. Antes de sua vinda, meus irmãos, a sua vinda, a modificação que fez nas eras, sabe? O antes de Cristo e o depois do Cristo, sabe? O mundo enxergou, sabe? Naquele homem a sua divindade, sabe? O seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua luz. Antes dele e após ele. E nós, meus irmãos, conseguimos enxergar essa mudança dentro do nosso ser, sabe? O antes de conhecer Jesus e o depois de conhecer o Mestre. Antes de conhecer o Mestre, como eu era, sabe? Como eu andava. O que saía de minha boca, sabe? E após conhecer o Mestre, há diferença, meus irmãos? Há mudança em nós, sabe? Porque precisa haver mudança em nós, meus irmãos. Não podemos conhecer o Mestre, não tem como conhecer o Mestre e continuar sendo o mesmo, sabe? Não só há mudanças, enxergo essa mudança assim com luta, sabe? Através de vícios. Antes de conhecer Jesus, eu fumava, eu bebia. Depois que eu conheci Ele, parei. Não só essas mudanças, meus irmãos, mas as mudanças da alma mesmo, sabe? Antes de conhecer o Mestre, eu era um egoísta, eu era um orgulhoso, eu era um soberbo. Só pensava em mim, só pensava em minha família. Após conhecer o Mestre, meu olhar para a vida mudou, sabe? Não mais alimento orgulho, vaidades. Como estamos, meus irmãos, após conhecer o Mestre, sabe? Pois as riquezas aqui da terra, meus irmãos, olhado por aqui pela terra, são conquistas cada vez mais de bens materiais, sabe? Possuindo cada vez mais bens materiais. Aos olhos espirituais, meus irmãos, a verdadeira riqueza é conquistar cada vez mais riquezas do alto, virtudes em sua alma, em seu espírito, sabe? Aos olhos espirituais, os mais ricos são aqueles que mais amam, meus irmãos, ou aqueles que mais amaram. Aqueles que mais possuíram virtudes, mais luz, sabe? Esse, aos olhos espirituais, são os mais ricos, sabe? Como está sendo, meus irmãos, a nossa vida após conhecer o Mestre, sabe? A luz do Mestre, meus irmãos, nos faz olhar para nós, sabe? Nos mostra o tamanho de nossa pequenez, sabe? A luz do Mestre nos ajuda a lutar contra essas trevas, essas sombras que ainda carregamos dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito, sabe? Como está sendo, meus irmãos, a sua vida após conhecer a divina luz, sabe? Tá, meus irmãos? Chegamos no último mês do ano, sabe? Reflita sobre isso, meus irmãos. Como está sendo a sua vida após o Mestre e antes do Mestre? O que há em você ainda que precisa ser modificado, sabe? Ou então, meus irmãos, porque isso, como já fizemos um vídeo a respeito disso, sabe? Isso mora um grande problema, sabe? Uma grande dificuldade de enxergar a diferença de eu estar apenas convencido que Jesus é o Cristo ou verdadeiramente meu espírito ter se convertido a Cristo. Tá, meus irmãos? Quando nos convertemos verdadeiramente a Cristo, meus irmãos, o velho homem fica para trás, sabe? Os erros, os vacilos do passado, sabe? Lutamos para que não venhamos a cometê-los novamente, sabe? Há transformações em nosso ser, sabe? Precisa haver transformação em nosso ser, meus irmãos. As pessoas que me conheceram antes, quando me olham hoje, as pessoas precisam ter dificuldade, sabe? Será que é ele mesmo, sabe? Quanta mudança, quanto o modo de ser, o modo de agir, o modo de tratar as pessoas, o modo de enxergar a vida, sabe? Precisa ocorrer mudanças no nosso ser, sabe? Esses são aqueles, meus irmãos, que verdadeiramente se transformaram com a vida do Mestre, sabe? Tá, meus irmãos? Olhe para dentro agora. Perceba, veja como você era antes do Mestre e como você é hoje em dia, sabe? Hora de modificar, meus irmãos. Hora de acender a tua luz, cristão. Acenda a vossa luz, meus irmãos. Só conseguiremos acender a nossa luz
quando tirarmos essas sombras, sabe? Essas nuvens, sabe? Dos vícios, das maldades, do orgulho, sabe? Dentro de nós, dentro do nosso ser, sabe? Transforme essas trevas em luz, meus irmãos. Cristãos, resplandeça a vossa luz, tá? Pense nisso, meus amigos. Que a paz divina Mestre esteja em vossos corações. Beijo no coração de todos. A paz. Fique com Deus.